Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando aí mais uma videoaula para os meus alunos, essa videoaula de matemática. Vamos entrar agora dando matéria bastante interessante, dando sequência aí, é o ângulos congruentes, complementares e suplementares. Tá bom? Bora, vamos estudar. Então, a definição de ângulos já foi passada, né? Então, um dos problemas mais antigos registrados na história da civilização é a divisão de circunferências em partes iguais. Então, a divisão da circunferência em 360 partes, possivelmente pela necessidade de contagem do tempo, teve sua origem nos anos 4000 a.C. ou 3000 anos antes de Cristo. Isso ocorreu ali na Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Então, influenciado pela matemática da Babilônia e Parco de Nicéia, considerado aí pelos gregos o pai da astronomia do século II a.C., fez a primeira divisão aí da circunferência em 360 partes iguais com o objetivo de medir os ângulos. Então, a cada uma dessas 360 partes em que a circunferência foi dividida, associamos o ângulo, cuja medida chamamos de grau. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. Então, a unidade padrão utilizada para essa medição é o grau, representado pelo símbolo aí, né? Escrito aí após o número. Então, tá aí novamente uma breve história, como foi dada essa origem, né? É importante nós sabermos a história, né? Como iniciou esse cálculo aí. Vimos aí que ele é bastante antigo, né? Entre o ano 4000 antes de Cristo e 3000 anos antes de Cristo. Então, tem bastante tempo já, né? E tem aí a classificação dos ângulos. Ângulos nulo, aonde ele está no 0 grau. Ele não foi nem para um lado, nem para outro. Temos aí o ângulo raso. Você vê as extremidades, né? Entre o ponto A e o ponto B, forma aí 180 graus. Temos o ângulo completo, não é? Que ele saiu, o ponto B encontra o ponto A, ele saiu, né? Deu a volta completa e encontra ele novamente. Aí forma os 360 graus. E o ângulo reto, que forma aí o ângulo de 90 graus. Isso já foi passado na aula anterior, estou só reprisando para vocês aí, tá bom? Temos aí o ângulo nulo, né? Que tem um valor igual a 0 grau, o ângulo agudo, que é de 0 e 90 graus, né? Então, tem um valor igual a esse de 40 graus entre 0 e 90, então ele é um ângulo agudo. Ângulo reto, ele é um valor exato de 90 graus. Temos aí o ângulo obtuso, que ele está entre o valor de 90 graus e 180. Aí ele forma um ângulo obtuso. O ângulo raso, ele é exatamente 180 graus. E uma volta que corresponde a 360 graus. Tá bom? Recapitulando aí algumas informações. Muito bem. Agora vamos entrar aí no ângulos congruentes. Então, nós observamos que a frase está no plural. Então, quando tem dois ângulos que têm a mesma medida, são chamados de ângulos congruentes. E utilizamos o símbolo aí, tá vendo? De aproximado para relacioná-los. Beleza? Então, copia essas informações no seu caderno, tá? Porque aí, se eu perguntar para você, o que torna dois ângulos congruentes? É o fato de eles terem a mesma medida, tá? São dois ângulos que têm a mesma medida, são chamados de ângulos congruentes. Então, foi feita a junção aí, tá vendo? Deixa eu pegar a caneta aqui. Tá vendo? Essa parte aqui é a junção desses dois ângulos congruentes. E quando a junta eles, vemos que eles têm realmente as medidas aproximado, que é esse daqui, tá vendo?
Então, não significa que vai ser exato, né? Exato. Mas algo ali bem aproximado, tornando ele ângulos congruentes. Muito bem. Então, como dito, não deixe de copiar essas informações no seu caderno. Isso que nós vamos usar aí também em sala de aula. Muito bem. Agora, ângulos complementares. Muito bem. Então, o próprio nome já fala, pessoal. Não é? Se já está no plural, tá vendo? O acréscimo de S torna a frase no plural. Então, o substantivo ele está no plural. Então, observe que na figura, os ângulos adjacentes, o ângulo OAB e OBC, juntos formam um ângulo reto de 90 graus. Então, se eu lhe fizer uma pergunta, o que torna os ângulos complementares? Os ângulos complementares, ele precisa somar um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Um ângulo de 90 graus. Se você soma 30 graus mais 60 graus, forma um ângulo de 90 graus. Não é? O outro, que a gente acabou de aprender, eles tinham que ser aproximadamente, valores aproximados. Certo? Agora, esse já não. Ele precisa ser valor de 90 graus, forma aí os ângulos complementares. Então, é isso mesmo. Se você ver aqui a parte roxa, é um ângulo. Aqui em azul, é outro ângulo. E a junção desses dois ângulos forma aí os 90 graus. Bem simples, tá bom? E o meu ponto de origem é o O, tá vendo aqui, ó? Ele forma o meu ângulo, certo? Então, muito bem. Não deixa de copiar essas informações no seu caderno, que realmente aí vai lhe auxiliar no seu aprendizado. Tá bom? Logo, logo nós vamos fazer cálculos desses ângulos aqui, ok? Ângulos suplementares. Muito bem. Então, já os ângulos suplementares é a soma das medidas de dois ângulos, que é igual a 180 graus. Dizemos aí que os ângulos são suplementares. Então, os ângulos complementares, ele precisa formar um ângulo de 90 graus. Agora, o ângulo suplementares, 180 graus. Bom, mais uma vez, não deixa de copiar essa informação no seu caderno. Então, vocês veem que nós estamos aprendendo sobre 3 tipos de ângulos, né? Os ângulos congruentes, ângulos complementares e ângulos suplementares. Os ângulos congruentes, eles têm as medidas aproximadamente iguais. Não precisa ser exato, né? Mas aproximadamente. Os ângulos complementares, eles precisam formar um ângulo reto de 90 graus. Já os ângulos suplementares, pode formar um ângulo raso de 180 graus. Aí são ângulos suplementares. Tá bom? Copie essas informações no seu caderno, que vai lhe auxiliar bastante. Aprenda aí com os cálculos. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Pegar a calculadora e vamos calcular aí. Tá? A pergunta: identifique o vértice e os lados dos ângulos da figura. Muito bem, então vamos lá. Então, o meu vértice é o meu ponto B. Tá? Meu vértice, tá vendo? É esse cara aqui. É o ponto B. Então, sempre que falar vértice,
É um termo técnico e você vai, né? Já vai direto nesse ponto aqui. Não se preocupa com a letra, tá? A letra pode trocar de um exercício para outro, tá bom? Mas se falou em vértice, é esse ponto aí. As vértices. Agora a parte da pergunta. Agora, e os lados dos ângulos da figura? Então, eu tenho a figura, ele tem o ponto B junto com o ponto A. Tá vendo? Ele forma aqui uma semi-reta, tá vendo? Legal. E agora o B e o C formam aí também um semi-reto. Bem simples, gente. O treinamento é esse aí, tá? O treinamento é esse. Identifique o vértice. Já achei meus vértices, eu sei qual é os vértices, aquela ponta, né? Os ângulos da figura é formado aí pelo ponto A, B e A e B e C. Até aqui, sem novidade, algo bem simples e fácil, tá? Agora vamos para o próximo exercício. Quantos e quais são os ângulos que aparecem nesta figura? Pessoal, já ficou bem fácil aqui, tá? Primeiro, eu vou calcular meus ângulos e depois vou responder a outra pergunta. Quais são meus ângulos? Primeiro, quais são os ângulos e depois quantos, tá? Então vamos responder uma pergunta primeiro, depois a gente já responde a outra. Quais são meus ângulos? Eu tenho o ângulo A. Tá vendo? Esse aqui é meu vértice. Ângulo AOC. Tá vendo? Esse aqui é 1. O meu segundo ângulo é o A. Minha vértice O, tá vendo? E B. Muito bem. Aí eu tenho mais um, que é o B, tá vendo? Vou pegar o ponto B, que forma com o ângulo no vértice C. Tá vendo? Então, esse aqui e esse é um. Esse aqui e esse aqui é outro. E o B e o C formam outro. Então, a resposta são 3. Beleza? 3. Então, quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura? São 3 e esses são... A quantidade é 3 e os meus ângulos são esses. Bem simples. Não tem nada de especial aqui, tá, gente? É só a gente aprender o que está acontecendo para que a gente possa avançar aí nos cálculos e quando fazer uma pergunta você saber identificar, né? O que são os ângulos, quais são os pontos, o vértice, eu já sei o vértice, né? Então, eu já sei como desenvolver esse exercício. Então, se aparecer uma pergunta aí numa prova, né, essas provas que vocês fazem aí do governo, ou qualquer prova, numa entrevista, qualquer coisa que vocês vão fazer, vocês sabem o que estão fazendo, não precisa correr desse tipo de exercício. Ele é bem simples, bem prático. Agora o próximo. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Então, ótimo. Ótima pergunta. Vamos ver? Então, como que eu vou fazer isso aqui, gente? Lembra aquele plano cartesiano? Então, eu vou fazer aqui aquele plano cartesiano. Olha que bonito. Ó, que lindo. Certo. Então, primeiro eu vou ver esse lado aqui, tá vendo? Eu vou calcular daqui até aqui, tá? Primeiro eu vou calcular esse, certo? Então, aqui eu já sei que tem 90 graus. Aqui tem 90 graus.
Aqui tem 90 graus, tá vendo? 90 graus. Aqui tem 90 graus, aqui bonitinho, legal. Muito bem. E aqui tem 90 graus também. Aqui também tem 90 graus. E aqui eu vou ver um corte, ó. Então, se eu fizer esse corte, parece que eu cortei ele em 3 partes. Então, a primeira parte tem 30 graus, a segunda parte tem 30 graus, a terceira parte tem 30 graus. Certo? Ó, e eu cortei errado, hein? Deixa eu apagar essa linha aqui. Deixa eu fazer de novo. Aí vai ficar melhor. Aqui, tá vendo? Aqui e o 3. Tá vendo? Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, tá vendo? 30 mais 30 mais 30. 3 vezes 30, 90 graus. Então, se eu tenho 90 graus mais 30 graus, eu fico com 120 graus. Tá? Então, do 8 até aqui o 12 forma um ângulo de 120 graus. Muito bem. Aqui tem... Lembra que... Não sei se eu já passei até em sala de aula. Mas cada hora equivale a 30 graus. Ou seja, 360 graus dividido por 12, tá? Por 12 é igual a 30 graus. Ou seja, uma hora é igual a 30 graus. Certo? Então, daqui até aqui tem uma, daqui até aqui tem duas, daqui até aqui tem três, daqui até aqui tem 4. 4 vezes 30, 120 graus. Tá? Muito bem. Aqui tem 90, 90, 180 graus. Aqui sobrou 30 mais 30, 60. 60 graus. Então, soma a continha de soma. Então, aqui dá 0. Aqui vai 2. Fica só para 4. Isso vem 1 para cá. 240 graus. Agora, se eu somar 120 graus mais 240 graus, dá 360 graus. Que é o círculo, né, que faz aqui. Até aqui também nada de especial, bem tranquilo, bem sossegado, né? Agora, o próximo exercício, a gente vai usar aí a equação do primeiro grau para resolver esse problema aqui, tá? Agora, se você não aprendeu, não tem problema. Se você não aprendeu, não tem problema, tá? Você pode assistir meu vídeo aí, tá? De equação do primeiro grau. Assista lá o cálculo de álgebra primeiro e depois você vai assistir o vídeo de equação do primeiro grau, tá bom? Aí, se você fez esse cálculo, aí você já está apto para resolver essas questões aqui. Então, veja só a primeira pergunta. Calcule a medida x nos seguintes ângulos. Então, eu tenho aqui x é igual não, mais, cadê a borracha? Então, x mais 35 graus. Então, eu tenho 35 graus aqui. E esse ângulo, ele é um ângulo reto. Então, se ele é um ângulo reto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, ele forma um ângulo de 90 graus.
tá? Então, x mais 35 graus é igual a 90 graus. Aí eu vou aplicar aqui a equação do primeiro grau, né? Então, x é igual a 90 graus menos 35 graus. 35 graus. Mas o que aconteceu aqui, professor? Né? Deixa eu até trocar de cor aqui. Tá vendo? Eu preciso unir número com número e deixar as letras, né? Então, quando ele está desse lado, ele vai passar para o outro lado, negativo. 35 graus. É isso que está acontecendo aqui. Tá? É isso que está acontecendo. Então, x é igual a 55 graus. Tá vendo? 55 graus. Aí você coloca 5 aqui, já dá 60, mais 30, 90. Tá vendo? Então, esse ângulo aqui, ele tem 55 graus. Tá bom? Aí tenta fazer os demais, tá? O B, o C e o D. Tá bom? Ele é bem fácil, é bem tranquilo. Tenta fazer aí, em sala de aula a gente conversa mais. Tá bom? Mas, tá com dúvida? Assista lá o cálculo de equação do primeiro graus. Aqui, gente, fica fácil, ó. Já vou dando a dica. Deixa eu trocar aqui a cor. Aqui é 180 graus. Certo? Aqui forma um ângulo de 90 graus. E aqui forma um ângulo de 180 graus também. Aí aplica a fórmula que eu acabei de montar aqui. Vocês montam. Qualquer dúvida em sala de aula eu explico para vocês. A ideia é que vocês tenta fazer esse exercício aí, tá bom? Já preparei o PDF para vocês. Corre lá para vocês fazerem suas atividades e mandar para mim, ok? Muito bem. Vamos apagar a lousa aqui, né? Vamos deixar a lousa limpa. Legal, muito bem, muito bem. Muito bem. Quero ver se vocês aprenderam aí essa equação do primeiro grau e como poder, né, resolver esses cálculos aí. Por isso que eu já preparei vocês passando a equação do primeiro grau. Ok, pessoal? Então, obrigado a todos e bons estudos e